Sem a Trindade, não há de se falar em cristianismo. Por vezes nós não conhecemos os conceitos básicos da nossa fé. É necessário meditar na palavra e conhecer cada dia mais este Deus Criador, o Filho, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Consolador e Santificador. Que vocês possam meditar todos os dias na palavra, que vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que, mediante a leitura da palavra de Deus, vocês venham conhecê-lo cada dia mais. Bom dia a todos, bom dia Mari, bom dia Elaine, Edu, bom dia a todos que estão aí chegando. Envie para o máximo de pessoas que vocês puderem. Já clica aí no aviãozinho, abram suas Bíblias. Se vocês já conseguiram imprimir o Catecismo de Heidelberg também, muito importante vocês terem eles em mãos, esses documentos que são fundamentais, sabendo que o Catecismo é uma instrução que deriva das Sagradas Escrituras, então ela não tem nada por si só, ele simplesmente retrata fielmente aquilo que a palavra diz. Hoje nós estamos no dia 149 da leitura da palavra e no 8º dia do Catecismo de Heidelberg. É a nossa live de número 185. Olha, de pouco em pouco as coisas vão avançando para a honra e glória do Senhor. Que a gente não se esqueça de onde o Senhor nos tirou e que possamos ter como alvo o lugar que Ele está nos levando. Nada aqui se compara àquilo que há de vir. Então, que possamos viver agora com essa perspectiva de futuro, mas sem se desprender deste momento presente, agradecendo a Ele por cada dia. Vamos então para a primeira pergunta desse dia 8. Está dessa forma: como se divide esse credo? Lembra que ontem nós falamos os 12 artigos do credo apostólico, que estabelece as verdades fundamentais da fé cristã protestante. Talvez algumas pessoas não estejam muito acostumadas com isso, né? Mesmo porque o ser humano é completamente... não é preconceituoso de uma certa forma, mas o que significa preconceito? É um conceito pré-formado. Então, por muito tempo, somente falarem acerca de uma igreja romana, eles quiseram exterminar tudo aquilo que vinha do romanismo, o que é um completo equívoco, porque eles, de certa forma, também preconizam a palavra de Deus. Claro que muitas coisas foram deturpadas, mas não estou aqui também para rechaçar aquilo que nos difere, mas apontar para aquilo que a palavra diz. E o principal é, esse credo apostólico não se trata de algo inerente a uma igreja exclusiva, mas sim uma verdade que emana da palavra de Deus, que deve ser usado por todos aqueles que dizem ser cristão, como um norte para estabelecer a sua crença de maneira correta, de forma que não se desvie. Estes 12 artigos retratam aspectos principais, então constantemente mergulhe no credo apostólico, leia, você verá que as Sagradas Escrituras apontam diretamente para este caminho, tá? A pergunta de número 24, que é como se divide esse credo, a resposta é bem clara, em 3 partes. Sendo a primeira tratar Deus, Pai e nossa criação. A segunda, Deus Filho, a nossa salvação. A terceira, Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Nós já vemos aqui o estabelecimento dessas três formas, dessa trindade, da Santíssima Trindade, dessa forma trinitária. Algumas crenças que se dizem cristã negam a trindade, o que já é um completo, não é nem erro, é heresia mesmo, que aponta para uma realidade que não existe. Embora não
enxergue essa palavra trindade dentro das Sagradas Escrituras. É assim que Deus escolheu se revelar. E nós vemos isso emanar das Sagradas Escrituras de maneira muito clara. A pergunta de número 25 diz assim: por que você fala de 3 pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo, visto que há um só Deus. Essa é a questão que era levantada. Mas calma aí, tem um só Deus e vocês creem em 3? Como assim? Como isso? Pense uma coisa. Antigamente, logo quando, até mesmo no judaísmo, as pessoas olhavam eles de maneira completamente discrepante da realidade. Até mesmo o cristianismo sempre foi discrepante. Por quê? Eles estavam inseridos num mundo que era politeísta. Ou seja, para eles eram considerados ateus. Aquele que cria em Deus era considerado ateu, porque ele cria em um só Deus, diante daquela infinitude de deuses que eram criados. É muito interessante observar isso. Mas nós falamos ainda de 3 deuses em um só. 3 pessoas. Observar essa realidade é de extrema necessidade para os dias atuais também. Ó a resposta. Porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Lembrando que eu não tenho lido todos os fundamentos estabelecidos aqui pela palavra, mesmo porque eu mando para vocês, para que a gente não precise ficar também demorando mais tempo nisso, e para que estimule vocês a questionarem, a vocês irem e mergulharem cada dia mais nas Sagradas Escrituras e verem com seus próprios olhos. Caso você não concorde, refute o que está escrito e você não conseguirá. Você falhará, porque este é um documento estabelecido em 1563, então ele já está mais que validado pelo tempo e, acima de tudo, ele já estava validado pela palavra de Deus. Seguimos adiante. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Espero que vocês estejam conseguindo meditar. Eu sei que até criar hábitos, isso se torna difícil. Tudo na nossa vida é difícil, né? Dificuldade nós encontraremos em todas as questões. Tudo envolve dificuldades, por mais simples que sejam as coisas. A questão é você encarar o difícil. É difícil você treinar, mas é difícil também você se olhar no espelho e não conseguir se satisfazer com aquilo que você olha. É difícil você levantar mais cedo para treinar, mas é difícil você conviver com uma doença que foi por conta da sua negligência. É difícil suportar determinados sofrimentos, da mesma forma que é difícil ler essa palavra que nos dá bagagem e força para superar todos os sofrimentos que nós passamos. Escolha o seu difícil. A verdade e a realidade da vida é essa. Encarar e escolher o difícil que nós iremos enfrentar. Encarar essa realidade e ficar ministrando, falando, é uma dificuldade para quem quer que seja, mas nós fomos chamados a isso. Você não foi chamado para simplesmente ouvir uma palavra, mas proclamar uma palavra. Se você de fato foi chamado por Deus, entende que você foi resgatado e regenerado, transformado pelo Espírito Santo, agora você se tornou responsável por pregar essa palavra, por onde quer que seja. Você agora é chamado a proclamar o evangelho da salvação. Da mesma forma que você não merecia e foi alcançado, você proclama ao evangelho a todas as criaturas para que eles possam ser também alcançados, regenerados e transformados pelo Espírito Santo. Nós vivemos num mundo onde o cristianismo é completamente antropocêntrico, onde o homem é o centro, quando na verdade Cristo sempre vai ser o centro. Nós vivemos para glorificar o nome de Deus.
Nosso consolo não está justamente em não pertencermos a nós mesmos. Então que você possa enxergar dessa realidade e mergulhar cada dia mais nas Sagradas Escrituras, que você possa ser capacitado a isso. Se talvez você ainda não terminou de ler, não se desespere. Você não vai conseguir ler sentando hoje, falando assim, eu vou ler ela em um dia. Você não vai conseguir ler a Bíblia em um dia, tá? Não conheço ninguém que leu em um dia. E é impossível. É impossível, e mesmo assim, se for, você vai simplesmente passar os olhos, você não vai conseguir mergulhar a fundo. Se você ficar recitando a Bíblia em uma língua, na velocidade normal de fala, você em 78 horas, 80 horas consegue ler a Bíblia inteira. Então, não é algo complexo, mas é algo que demanda esforço, dedicação e abdicação também. Escolha o que você quer fazer da sua vida. Nossa vida se baseia justamente em decisões que vão impactar a nossa vida eternamente. E essa decisão deve ser tomada diariamente. A santificação provém da obediência. Então seja obediente, medite nessa palavra, porque você foi regenerado e transformado por aquele que enxergou em você algo que ninguém enxerga. Imagina o que nós temos de bom a oferecer a Deus. Nós não temos nada. Deus escolheu habitar em nós. Que possamos viver de maneira que este nome seja glorificado. Conhecermos cada dia mais as Sagradas Escrituras. Que esses 4 capítulos façam parte do seu dia. Que você assuma esse compromisso. Talvez você entre aqui somente uma vez e nunca mais apareça. Mas você vai ter certeza que teve uma pessoa que passou na sua vida que ficou insistindo para que você lesse a palavra. A palavra que tem sido tão desprezada nos dias de hoje. Que você conheça essa palavra, para que essa palavra possa te libertar, porque somente a palavra nos liberta. Vamos para o capítulo de número 20 do livro de 2 Reis, onde nós temos abordado e conhecido este reino que foi dividido em norte e sul, essa constante oscilação entre reis bons, reis maus, mais maus do que bons. Vocês vão ver a natureza humana sempre falha, vocês vão ver o juízo de Deus sobre a humanidade, de maneira que ninguém fez o bem. Aqueles que fizeram é justamente por conta do Espírito Santo os guiando para que fizesse o bem. Não emana nada de bom do homem, a não ser aquilo que Deus coloca no coração dele. O homem por si só não pode fazer o bem. Nós estamos diante do rei Ezequias nesse capítulo 20, onde ele sofre uma doença, diante da morte. Ele ora ao Senhor, o Senhor escuta e concede misericórdia a ele, de forma que estende a vida dele durante mais alguns anos. Ele escutando a oração. Portanto, ore ao Senhor diante das dificuldades. Contudo, preste muita atenção, porque a oração de Ezequias não foi uma oração, ó Senhor, se você me salvar eu faço determinada coisa. Ele não barganhou com o Senhor. Senhor, se você me abençoar, ó, eu vou ser ofertante na igreja, eu vou ajudar a implantar a igreja. Se eu ganhar na Mega Sena, Senhor, eu vou implantar a igreja, vou erradicar a fome. Aquelas promessas vazias que são feitas constantemente. Ele não foi para aquilo que ele poderia fazer, porque ele sabia que nada ele pode fazer sem Deus. Mas ele olhava para o passado do que Deus tinha feito na vida dele e apontou para o passado. Depois de tomar essa advertência, de receber essa mensagem, onde foi dito a ele para que ele colocasse as coisas dele em ordem, sabendo que ele ia morrer, que ele não ia se recuperar daquela doença, e ele orando, observe a oração dele. No verso 3 do capítulo 20, você vai ter essa oração. Ele diz assim: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos.
Depois o rei chorou amargamente. Essa foi a oração. Essa foi a oração. Observe se tem a ver com as suas orações, se eu tenho também parte nisso. Isso deve servir para refletirmos na maneira como nós oramos, como são feitos as nossas petições, os nossos pedidos ao Senhor. Olha que maravilhoso, né? A maneira como ele se porta. Lembra-te como sempre te servi com fidelidade e devoção. Aí, Isaías diz a ele: ouvi sua oração. O Senhor diz: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Observe que Deus defende a sua honra, não homens. Então, entender esses princípios básicos fará com que você tenha uma visão completamente diferente de mundo. Nós somos chamados a enxergar o mundo por intermédio das Sagradas Escrituras, mas nós enxergamos por intermédio do nosso ego. Nossos olhos, nós não conseguimos enxergar os nossos olhos, nós só conseguimos ver através dele. Da mesma forma que o nosso ego, nós não conseguimos enxergar, nós só olhamos através dele. Nós somos chamados a olharmos o mundo sob uma perspectiva da palavra de Deus, porque nós cremos que ele criou o mundo, ele é Deus soberano e ele revela a verdade que é oculta aos nossos olhos, como se descortinasse do ego, da nossa vaidade e de nós mesmos. Então, que vocês possam olhar para esse ponto dessas orações, esses fatos que acontecem aqui, que não ficam isolados lá no passado, aplicando nos nossos dias de hoje. Que você ore ao Senhor, sim, quando você tiver determinadas mazelas, quando você sofrer determinadas dificuldades, crendo que o Senhor escuta as suas orações. Daí você vai falar assim: ah, Galego, mas como que eu vou orar ao Senhor conforme Ezequias orou? Falando que sempre serviu com fidelidade, que sempre fez certo aos olhos do Senhor, sendo que ele nunca fez. Perfeito. Mais para frente você vai ver uma pessoa que não fez dessa forma. E você verificará o que aconteceu. Já vou antecipar, porque se mesmo ainda ele não tenha feito, não tenha vivido dessa forma, que você possa se arrepender de ter vivido distante do Senhor e pedir clemência e misericórdia justamente pelas razões do qual só Deus sabe. Não encontre razões em você, porque talvez você não tenha. Ezequias aqui foi um felizardo de encontrar razões no seu passado, mas nós não. Se eu for olhar para o meu passado é deplorável, é digno de ser esquecido. Mas Deus encontrou misericórdia. Encontrou não, que isso daí flui dele, né? Eu encontrei a misericórdia do Senhor. No entanto, ele me encontrou perdido. E ele quis me resgatar da mesma forma que ele quer te resgatar, ele quer transformar a sua vida. Então ore ao Senhor, clame ao Senhor e saiba que ele pode transformar a sua vida. E ele vai transformar a sua vida. Que você medite nessas palavras, que você leia de maneira integral cada um desses capítulos. Continue lendo este capítulo de número 20, onde aqui começa a ter a visita do rei da Babilônia sobre Judá, onde posteriormente o povo ia ser exilado para lá. Olha que interessante, Isaías, que é contemporâneo a Ezequias, que tem um livro que nós iremos depois meditar. Olha como é interessante fazer essas conexões, né? Você vai olhar, olha, o livro do profeta Isaías está intimamente relacionado a esse capítulo 20. Se você tiver algum lugar aí, coloca um apontamento, fala: olha, aqui está o livro de Isaías. Isso fará com que fique mais palpável e viva a história. No capítulo 20 ainda, no verso 16, Isaías diz a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em teu palácio, todos os tesouros
que seus antepassados acumularam até agora será levado para a Babilônia. Antes de acontecer o exílio babilônico, aqui já estava as palavras de Deus do que iria acontecer. Diz, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para exílio, se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Capítulo 21, já vem o outro reinado em Judá de Manassés. Observe que ele começou a reinar com 12 anos. Ele reinou por 55 anos. Então, são anos que se passam. Muitos de vocês talvez não tenham ainda essa idade. Quantas coisas aconteceram, eles são resumidas em algumas letras e algumas palavras, em poucos parágrafos. Medite na palavra do Senhor e tente compreender do que se trata. Olhe a essência do que diz. Vocês vão verificar sempre aqueles padrões de comportamento. Vocês vão verificar até mesmo a escrita. Quando se trata dos reis de Judá, eu mencionei isso ontem, você vai verificar o nome, quantos anos tinha quando começou a reinar, o nome de sua mãe, porque a mãe tinha uma certa ligação justamente com essa questão tribal, a origem, né? Depois vocês vão ver se fez algo bom ou ruim. Aqui no caso, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Daí ele reconstrói os altares de Baal, tudo que já havia sido destruído. É muito repetitivo essa história. Então que nós possamos prestar atenção para que a gente não repita os erros dos nossos familiares ou que sejam os nossos erros do passado. Medite cada dia mais nas Sagradas Escrituras e peça para que Deus te capacite a compreender, a perseverar nessa palavra, tá? Seguimos adiante. Muito válido ver isso daqui. Galego, por que você fica mergulhando em alguns pontos? Você escolhe alguns pontos. Porque eu sei que dentre todas as pessoas que estão aqui, tem muitos que não vão ler pelos seus próprios olhos. Que não vão chegar e ler, porque para eles Deus não passa de um passatempo. De um mago que no momento que ele deseja, ele vai lá e faz algumas petições a ele. Então a minha responsabilidade é com Deus, não é com pessoas apenas. Então eu prefiro falar para que eles tenham pelo menos advertências daquilo que Deus é e ver como o ser humano é em sua essência. Imagina que este homem tinha acabado de viver milhares de coisas. 12 anos é tempo suficiente para conhecer o que é Deus, principalmente naquele tempo onde era constante ensino acerca da palavra. Pelo menos eles eram instruídos, mas ainda assim eles negavam servir a Deus. Para você ver o tamanho de malignidade que o ser humano estava tomado a ponto de sacrificar os próprios filhos. Qualquer um que hoje, no lugar que nós estamos, perguntar para ele, falar assim, você acha que é correto sacrificar um filho? Não dá para falar que no mundo todo, né? Que o mundo todo é muito grande. Mas no nosso país, se você perguntar, você vai ver que as pessoas têm clareza que não se deve sacrificar um filho. Eles vão ter pelo menos essa noção, acredito eu. Ainda no Brasil, o Brasil é muito grande, tá, gente? Vocês não sabem, mas existem uma grande parte da população que sequer ouviu falar de Cristo Jesus. Se você for para os ribeirinhos ali, eles não sabem. Imagina que nós vivemos uma realidade completamente distinta. Ao mesmo tempo que o mundo parece ser muito pequeno, ele é muito grande. É esse eterno paradoxo, onde nós imaginamos uma coisa que não dá para imaginar. Se falar para vocês isso é surreal, né? É surreal. Você fala assim, não, mas como tem pessoas que não conhecem Cristo? Exatamente, tem pessoas que não conhecem Cristo, tem pessoas que não possuem nenhum tipo de assistência médica, não possuem
se quer energia elétrica. A realidade do nosso país vai muito além do que seus olhos podem ver, porque você está olhando simplesmente para uma realidade que é exclusiva. Não são todos que possuem os mesmos recursos, embora hoje, aparentemente, a informação chegou a muito mais pessoas, não são todas as pessoas que usufruem disso. Pelo contrário, ainda continua sendo uma parcela pequena da população. Então, naquele tempo, ele continuou fazendo aquilo que desagradava o Senhor, sacrificando o filho. Imagine, ele era rei de Judá, uma nação que tinha uma história, e ele ainda assim agia de maneira errada. Ele adorava astros do céu, ele praticava feitiçaria, adivinhação, consultava médiuns, praticantes de ocultismos. Ele fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e isso provocava a ira do Senhor. Agora a questão é, e você? E você, será que você tem feito isso? Construir altares, você fala, não construa altares, mas você não consulta astros do céu, que são falsos, tá? Deus não fica preocupado porque ele sabe que tudo isso é falso, mas, de qualquer forma, eles não estão buscando o Deus verdadeiro. Como que eu vou consultar os astros do céu? Quando você levanta de manhã, você vai ler seu horóscopo. Você, não, eu sou lagartixa com ascendência em urso. Daí você vai ficar vendo do que se trata. Adorando de certa forma, palavras vazias. Essa questão de feitiçaria, adivinhação, médiuns, é completamente contemporânea. Hoje ainda existe muito disso, e talvez você também seja um desses. Se você é um desses, que você se arrependa e creia no Senhor, único e exclusivamente na palavra. Tem gente que busca isso daí dentro de igrejas que dizem ser cristãs, o que é uma completa afronta à palavra de Deus. Não faça isso, tá? Muitos atos que são praticados dentro de igrejas que são consideradas cristãs não passam de feitiçaria, de adivinhação e de médiuns que estão se infiltrando no templo do Senhor. Isso sempre foi muito constante, tá? Essa prática de ocultismo. Então que você esteja desperto para que você não seja enganado. Caso você esteja sendo enganado, você está sendo enganado única e exclusivamente por conta desses desejos do seu coração. Então peça para que Deus abra os seus olhos e transforme a sua vida e o seu entendimento. Perfeito? Vocês vão verificar que recaiu já todas aquelas advertências por intermédio dos profetas, falando que eles haviam feito milhares de coisas ruins. Então veio o julgamento do Senhor. A partir do verso 10 você vai conseguir enxergar. Você vai verificar que eles não obedeciam ao Senhor, eles faziam tudo errado, eles não eram atentos àquilo que estava escrito. Então preste muita atenção naquilo que está escrito. De tudo que você for ler, observe aquilo que está escrito. Medite na palavra do Senhor, sabendo que ela é a nossa única regra de fé e prática. Não é o que o galego fala, não é o que uma igreja fala, não é o que você viu na televisão, é o que a palavra diz. Então, você será responsável por isso. Não delegue a responsabilidade da sua vida a outra pessoa. Você responderá pelos seus atos. No capítulo 21 ainda mostra o reinado de Aminon. No capítulo 22 já vem Josias reinando mais uma vez também no Reino do Sul, em Judá. Ele reinando durante 31 anos. Olha que legal, então. Nós falamos de três reis agora. Capítulo 21, 2 reis. Manassés e Amon. Só aqui já completa 57 anos. E agora nós entramos em Josias com mais 31 anos. Ou seja, 57 mais 31, 84. 84 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas muito tempo preso. Preso a mentiras, preso a ensinamentos errados. Agora nós temos a palavra de Deus de maneira completa, sermos libertos.
Então, que você possa ler essa palavra e ser liberto da escravidão do pecado, somente mediante essa palavra. Leia essa palavra. Olha aqui, quantas pessoas nós temos? Creio que a maioria não leu a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não viva de migalhas da palavra de Deus. Nós somos chamados para conhecer essa palavra. Nós temos acesso a essa palavra. Claro que isso daí não dá direito de interpretar como eu quero, mas me dá acesso à palavra verdadeira de Deus, sabendo que a revelação de Deus não vem meramente por ler a palavra, mas sim de um Espírito que traz vida através da leitura e do conhecimento dessa palavra. Então creia que o Espírito Santo há de fazer isso em você. Tal qual aconteceu com Josias, que vivia de maneira completamente enganada, vivendo de uma maneira completamente depravada também, distante do Senhor, adorando falsos deuses. Ali no capítulo 22 vocês vão poder prestar atenção nesses detalhes. Depois que é encontrado o livro ali diante do sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei no templo do Senhor. Daí ele lendo, ele leva até Josias, e Josias, quando ele ouve, ele já rasga as suas roupas de maneira que manifestava essa indignação, e ele se prostra, e ele passa assim a respeitar essa palavra e cumprir a palavra de Deus. Então ele, de certa forma, ficou ali subjugado a essas palavras, buscando ser fiel, Inclusive, vocês vão ver a partir do verso 13, a sua pergunta, onde ele pede para ir consultar o Senhor, por ele e por todo o povo, e perguntar a respeito das palavras escritas naquele livro, no livro que tinha sido encontrado, que a grande ira do Senhor que estava ardendo contra eles por conta do antepassado que não obedeceram essa palavra. Que nós possamos ir agora diante do Senhor também e pedirmos misericórdia de Deus por conta da desobediência do nosso passado, tá? Do nosso passado, porque é muito fácil a gente delegar para outras pessoas, mas olharmos para o nosso passado e pedirmos para que Deus tenha misericórdia de nós. Vocês terminem de ler as palavras duras de julgamento. O verso 16, olha o que diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas do livro todas as palavras no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou, queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles, por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará, e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, e digam-lhe assim diz o Senhor, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Olha que interessante. Aquele homem não conhecia, estava longe da palavra, ele conhece a palavra. Olha a mensagem que foi entregue a ele no verso 19. A tamanha misericórdia. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu disse contra essa cidade, contra seus habitantes, que essa terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você estiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então, eles levaram a mensagem ao rei. No capítulo 23, nós vamos observar todas as consequências da leitura da lei. A consequência da leitura da lei foi uma completa limpeza em todos os cenários. A leitura do livro passou a ser primordial. Vocês vão verificar ali no verso 2 do capítulo 23, que ele sobe ao templo, junto com sacerdotes e profetas, e todo o povo de Judá, do mais simples até o mais importante, e lê para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei fica em pé, num lugar de honra junto à coluna, e renova a sua aliança com o Senhor. Ele compromete a obedecer
e cumprir os mandamentos e preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirma deste modo os termos da aliança escritos no livro a todo o povo e se comprometeu com a aliança. Você se compromete com essa aliança? Você se compromete com essa palavra? Será que você coloca e fala assim, eu irei ler essa palavra todos os dias, eu irei ser fiel a essa palavra todos os dias, ainda que isso me custe tudo? Você consegue fazer isso? Ou você prefere se deliciar e usufruir dessa vida ilusória, vivendo uma mentira? Quem vive uma mentira viverá a realidade das trevas na eternidade. Essa é a palavra verdadeira do Senhor. Ainda que seus olhos não possam contemplar isso, haverá um dia que todo aquele que creu será salvo, e quem não creu cumprirá a condenação que foi descrita na palavra de Deus. Que essas palavras que vocês estão ouvindo sirva justamente para te despertar. Que você não tenha seu coração endurecido, que você hoje se arrependa e creia no Senhor. Você vai verificar ordenando para que mande queimar tudo, eliminar os sacerdotes idólatras que tinham sido nomeados anteriormente, os sacrifícios que eram feitos a Baal, às constelações. Ele demoliu alojamentos dos prostitutos e prostitutas cultuais. Pesquisem sobre isso, eu já falei sobre isso, não vou me ater a falar, mas pesquisem o que eram os prostitutos e prostitutas cultuais. Vocês vão verificar toda essa limpeza, ele quebrando, despedaçando colunas sagradas, deuses falsos que tinham sido ali levantados. Tudo isso antes foi avisado, tá? Tudo que acontecia sempre era avisado por Deus, a maneira como eles viviam. Então, nós também hoje temos uma palavra. Nós temos uma palavra e essa palavra já está concretizada, ela já está finalizada. Nós podemos repousar nessas palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras, crendo que Deus fala por intermédio dela em nossa vida, é direcionada por ela. Nós temos toda a instrução que é necessária já sedimentada na palavra de Deus. Então conheça a palavra de Deus. O segredo para você levar uma vida que glorifique a Deus é conhecendo a palavra. Galego, eu quero isso, eu quero aquilo. Observe o que a palavra diz e você daí pode direcionar o seu querer. Seus planos serão muito mais assertivos e a sua vida será vivida de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Você vai observar no finalzinho do capítulo 23, no verso 20, ou melhor, do 19, já vem Josias contando que ele demoliu todos os santuários idólatras da cidade de Samaria, como havia feito em Betel, que ele tinha sido construído pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor, matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. No capítulo ainda 23, manifesta a celebração da Páscoa. A Páscoa que havia sido esquecida. Verso 21, o rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebre a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médios e os praticantes de ocultismos, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo. A palavra ainda menciona que nunca houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e toda a força, e obedecesse a toda a lei de Moisés. Nunca mais houve um rei como ele. Olha que impactante. A questão da Páscoa, a Páscoa sempre remonta esse sacrifício, o sacrifício de um cordeiro que havia sido
morto para proteger o seu povo. Da mesma forma que agora a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, que retrata aquilo que era apenas uma sombra, agora como uma verdade, como uma realidade. A ceia do Senhor representa o sacrifício do Cordeiro imolado por Deus, o seu Filho que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele é nosso Rei que fez a limpeza de todos esses altares, de maneira que nós devemos única e exclusivamente glorificar o seu santo nome. Que você possa ler e meditar nessas palavras, que você possa terminar de ler esses 4 capítulos, ver os outros reinados ainda, porque tem mais 2 reis ali, o Jocás e o Joaquim, que também vão voltar às práticas habituais, mas que você possa ler, meditar e clamar ao Senhor para que Ele te direcione de maneira que você jamais se afaste. Espero que tenha sido útil esses apontamentos, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e as suas ações, e que Deus seja glorificado por intermédio da sua e da minha vida. Que Deus os abençoe. Obrigado por mais um dia. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live para que eles possam também ser edificados, e que você seja um verdadeiro proclamador da mensagem que liberta o homem das suas prisões. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã.